Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E nós estamos ao vivo, agora são 11 horas, pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, a Justiça do Distrito Federal condenou o hacker Walter Delgatti Neto a 20 anos de prisão pela Operação Spoofing. Ele foi um dos responsáveis pela invasão de dados de autoridades da Operação Lava Jato. O hacker Walter Delgatti foi condenado a 20 anos de prisão pelo vazamento de mensagens de celulares de diversas autoridades públicas, em especial agentes responsáveis pela perseguição penal, além de indivíduos que possuem destaque social. Ele foi um dos responsáveis pela invasão de dispositivos de autoridades da Operação Lava Jato. Delgatti foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelo caso na Operação Spoofing. A decisão é do juiz Ricardo Augusto Soares Leite, substituto da 10ª Vara Criminal de Justiça do Distrito Federal. Conforme a investigação, foram 126 vítimas do crime de interceptação indevida de comunicações telemáticas. O magistrado disse na sentença que Delgatti chegou a tentar negociar por R$200 mil o repasse do material obtido pelo hackeamento. O juiz também entendeu ter ficado comprovada a posição de Delgatti como líder de uma organização criminosa. Durante a investigação, o próprio Delgatti confessou a invasão. Na mesma sentença, o juiz também condenou outras 4 pessoas pelas invasões cibernéticas. No momento, Delgatti está preso preventivamente pela suspeita de invasão dos sistemas do Poder Judiciário em apuração, que envolve suposta participação da deputada Carla Zambelli. E olha só, a partir de agora, o policial que estiver em serviço e apreender um fuzil no Rio de Janeiro vai ganhar um prêmio. A iniciativa foi divulgada pelo governo do estado. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, assinou a premiação de R$5 mil a policiais pela apreensão de cada fuzil retirado de circulação. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. A medida é uma forma de premiar e incentivar os policiais a retirarem armas de guerra de circulação no estado. Só no primeiro semestre já foram apreendidos mais de 350 fuzis, o que, segundo Castro, está atendendo ao plano de redução da letalidade policial no Rio. Uma das condições para receber a premiação é que o fuzil esteja em boas condições de uso. Terão direito ao bônus os policiais militares e civis de serviço ou de folga remunerada. Já os agentes que estiverem afastados por questões disciplinares não poderão receber o valor. Também terá direito à bonificação aqueles que apreenderem adolescentes em conflito com a lei e estiverem com a arma no momento da prisão. O montante será contabilizado e pago para os policiais ao final do semestre do respectivo laudo pericial da arma apreendida. E olha só, a população de rua superou as 281 mil pessoas no Brasil em 2022. Isso representa um aumento de 38% desde 2019, após a pandemia de Covid-19. Essa é a conclusão de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Os detalhes dessa pesquisa, o repórter Leonardo Félix traz agora para a gente. O estudo do IPEA alerta que o aumento do número de pessoas nas ruas é muito maior em proporção da população em geral. No período de 10 anos, de 2012 a 2022, o crescimento desse segmento mais vulnerável foi de 211%. Essa pesquisa do IPEA serviu de base para a decisão liminar de julho do ministro do Superior Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que proibiu o poder público de retirar à força moradores de rua e seus objetos dos locais que ocupam nas cidades. O plenário do STF formou maioria para manter as medidas determinadas pelo magistrado. Outra determinação é proibir a chamada arquitetura hostil, constituída por estruturas que dificultam a presença de pessoas nos espaços urbanos, como pedras sob viadutos e cilindros de metal em bancos públicos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o aumento populacional brasileiro foi de 11% entre 2011 e 2021. A região sudeste concentra pouco mais da metade da população em situação de rua do país. São 151 mil pessoas. Na sequência estão Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte.
A pesquisa também destaca que a região norte tem a menor população de rua do país. Mas este número mais do que dobrou entre 2019 e 2022, saindo de 8 mil para mais de 18 mil pessoas. E olha só, um relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho alerta sobre as consequências que o uso da tecnologia de inteligência artificial pode ter na geração de empregos. A inteligência artificial tem mais chances de criar do que destruir empregos. É o que afirma um estudo publicado pela Organização Internacional do Trabalho nesta segunda-feira. O documento examina o efeito em potencial das plataformas de inteligência artificial e sugere que a maioria dos empregos em indústrias está apenas parcialmente exposta à automação. Segundo a agência da ONU, é mais provável que a maioria dos empregos em indústrias seja complementada mais do que substituída pela inteligência artificial generativa. O estudo destaca que os efeitos desta nova tecnologia variam consideravelmente segundo as profissões e as áreas. O trabalho administrativo em escritórios seria a categoria mais exposta, com quase 1/4 das tarefas consideradas muito suscetíveis de serem afetadas e mais da metade com um nível médio de exposição. Ao contrário, em categorias de cargos de direção e técnicos, apenas uma pequena parte dos trabalhos será afetada pela inteligência artificial. Outro ponto levantado é que as mulheres seriam mais propensas a serem afetadas do que os homens, mais que o dobro no caso dos países de rendas média e alta, devido à subrepresentação delas no trabalho administrativo. O informe ressalta que as repercussões socioeconômicas da inteligência artificial generativa vão depender em grande medida de como se gerencia sua difusão. E olha só, uma onda de calor em pleno inverno, inclusive você já deve estar sentindo, promete provocar recordes de temperatura no Brasil até sábado. A previsão é de que os termômetros marquem acima de 40 graus em algumas regiões de São Paulo. A previsão é de que a onda de calor permaneça até sábado. Ela tem potencial para provocar recordes de temperatura em pleno inverno no Brasil. De acordo com a análise dos meteorologistas, o calor que o país vai enfrentar nesta terceira semana de agosto é mais comum de ser registrado em setembro e outubro. A partir desta terça-feira, de acordo com o Climatempo, os termômetros sobem devido a uma grande massa de ar quente e seco que cobre grande parte do país. A elevação dos termômetros vai ocorrer simultaneamente em vários estados de diferentes regiões e com valores ainda mais altos. A previsão do IMET para o estado de São Paulo, por exemplo, é de que os termômetros devam marcar mais de 40 graus em várias regiões, sobretudo nesta quarta-feira. O litoral paulista terá calor de verão em pleno inverno. Em Santos, na Baixada Santista, a previsão de temperatura máxima para a quarta é de 41 graus. Em Caraguatatuba, pode chegar a 42 graus. Situações extremas também são esperadas nas faixas oeste e noroeste paulista, principalmente nas regiões de Jales e Araçatuba, onde os termômetros podem atingir 40 graus no período da tarde. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto, junto com a Dani Paris, e mais notícias para você. Até mais!